dia, gente. Eu sou a Bárbara, faço parte do PIBID. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a difração da luz e vou mostrar um experimento de como ela pode ser observada, tá? Bom, o que é a difração? Primeiramente, é importante saber que a difração, o fenômeno de difração, ele vai levar em conta a natureza física, ou seja, vai interpretar a luz como uma onda eletromagnética, tá? Então a gente está preocupado com a propagação da onda e não com a natureza geométrica, que observa a natureza particular da luz, que é quando ela interage com a matéria, tá? Eu digo isso porque a óptica, ela está subdividida entre óptica física e óptica geométrica. Então, para a difração, a gente está se preocupando só com a óptica física, tá? Bom, eu tenho uma definição aqui do Halliday, que é um livro que a gente usa bastante no curso de licenciatura, que diz que, quando as ondas encontram um obstáculo ou uma fenda de dimensões comparáveis com o comprimento de onda, as ondas se espalham e sofrem interferência. Esse tipo de interferência é chamado de difração. Então, a gente tem aqui o experimento de Young, da dupla fenda, né? E aqui a luz incide sobre uma fenda e incide novamente sobre essas duas fendas, deixando esse padrão aqui de máximos e mínimos de intensidade, né? Ou seja, risquinho vai ficar uma parte clara, uma parte escura, parte clara, parte escura, tá? É o padrão da difração. Quando a gente fala sobre difração, a gente também está falando sobre interferência, né? Lembra que está lá na definição. Então, a gente tem a interferência construtiva, que é quando as ondas estão em fase, ou seja, elas encaixam, né, uma na outra, e a gente tem a interferência destrutiva, que é quando elas não encaixam, né? E aí fica essa figura diferente. Quando a gente está falando de luz, o que a gente consegue observar na interferência é a interferência construtiva. A gente não consegue enxergar a interferência destrutiva, tá? Então, quando a gente for falar de difração, a gente está falando de interferência construtiva. E aí aqui a gente tem um exemplo de difração em fenda circular. Tem esse gráficozinho aqui embaixo que mostra quando essa camada aqui central, que é essa daqui, é quando a luz é mais intensa, e aqui nas outras camadas a luz vai ficando menos intensa. Então, representado aqui pelos outros picos, né, no gráfico. Aí aqui a gente tem a difração na fenda, né? Lembrando que é mais intensa no meio e menos intensa no restante. E a difração em uma fenda na superfície da água. Então, a água está passando aqui por uma fenda e mostra as frentes de ondas formadas ao passar por essa fenda, ok? Aí aqui, nós temos os padrões de interferência e de difração, porque tem as franjas de interferência, que são como se fosse um monte de risquinhos compondo essa mancha mais intensa de luz, aqui essa faixa mais intensa de luz. Então, as franjas de interferência são esses risquinhos aqui que compõem esse todo aqui. Então, a difração é só o que está envolvendo as franjas de interferência, ok? Aí aqui no gráfico, né, aí tem o padrão de interferência, né, as franjas de interferência e a difração que vai envolver esse padrão. Aí aqui, né, é o que está em volta, beleza? Aí agora a gente vai falar de dispersão cromática, porque o nosso experimento vai envolver a dispersão cromática. E o que é a dispersão cromática?
A dispersão é o espalhamento das linhas de difração associadas a diferentes comprimentos de onda. Então, a gente vai lidar com várias fendas por onde a luz vai passar. Aí tem essa equaçãozinha aqui. Essa equação, especificamente, vocês não vão precisar para a nossa proposta, mas é sempre bom demonstrar de onde surge a equação que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar como que é o experimento para vocês, antes de explicar como ele funciona, né? Mas envolve todo aquele conceito de difração e interferência que a gente já viu. Tirar os... Então, nós temos dois canudos aqui de papel cartão, um com uma lupa numa extremidade e outro com o CD na sua extremidade. A gente vai encaixar um dentro do outro e vai usar a lanterna do celular. Aí a gente vai apagar a luz. E apontar esse canudo para a parede. O que aconteceu? A gente está vendo aqui, né, que a luz branca se transformou na luz azul, verde e vermelho, né? E aí, quanto mais a gente afasta da parede, mais circular vai ficando, né, por conta do formato do CD, mas também vai ficando um pouco menos nítido. Então, a gente observa as cores mais vivas quando a gente aproxima um pouco mais da parede. Bom, primeiro, como eu fiz esse experimento? Eu usei 2 papéis cartões, uma fita adesiva, uma lupa e um CD-ROM. Tem que ser o CD, não pode ser o DVD, porque o DVD ele tem a película colorida, tá? Então tem que ser o CD. Essa película aqui tem que ser transparente. Bom, como que se explica a dispersão cromática no CD, né? As ranhuras do CD, elas vão se comportar como uma rede de difração. Lembra que eu falei? Vai ser como se tivessem várias fendinhas ao longo do CD. E aí, quando o CD ele é iluminado com a luz branca, a luz difrata e forma as faixas coloridas, que vão representar as figuras de difração associadas aos diferentes comprimentos de onda da luz incidente. Ou seja, essas ranhuras do CD são da ordem de comprimento da luz, né? Então, é por isso que elas vão formar essa dispersão, vão mostrar todas as cores que compõem a luz branca. No experimento, eu só fiz a parte qualitativa, que é para mostrar o espectro mesmo para vocês. Mas vocês podem fazer aí na casa de vocês esse experimento, e aí vocês vão utilizar uma folha quadriculada para fazer as medições, tá? E aí, é o seguinte, vocês vão utilizar essa equação aqui, tá? No caso do experimento, o D vai ser a distância do CD até o papel milimetrado. E aí a gente vai projetar essa dispersão no papel. Θ é o ângulo que corresponde a cada cor e será encontrado através do arco da tangente das medidas das distâncias. N é a ordem de sequência da luz difratada, que é medida, e no nosso caso a gente vai usar o valor 1, tá? Que é naquele gráfico lá que mostra a intensidade, a gente tem o primeiro, o pico mais alto, que é a faixa mais intensa, corresponde ao N igual a 1, tá? Por isso que a gente vai usar o 1 aqui. E por fim, o lambda, que é o comprimento da onda, correspondente ao raio de luz a ser calculado. E aí, se vocês fizerem esse experimento, vocês podem comparar com os valores reais que a gente tem no espectro visível, tá? E é isso, pessoal. Aqui estão minhas referências. A ideia do experimento eu peguei num artigo, super interessante se vocês quiserem procurar. E aqui as equações e as definições eu peguei no Halliday mesmo, tá? Então, agora vocês ficam com a explicação de
reflexão e refração da Júlia e da Lisandra. Muito obrigada, pessoal. Fiquem bem. Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Carbone e vou falar um pouco sobre ótica reflexão com vocês. Bom, para iniciarmos, vamos entender um pouco o que é reflexão. A reflexão da luz é o fenômeno em que uma onda de luz atinge uma superfície e muda de direção ou sentido, mas continua no mesmo meio de propagação. A superfície é uma mudança de meio na propagação. Ar e vidro, ou como no nosso caso, espelhos. Para deixar um pouco mais lúdico, vamos observar essa imagem aqui embaixo. Temos uma lanterna emitindo luz contra o espelho, e esse espelho refletindo a luz da lanterna, lançando essa luz para uma outra direção, certo? Isso é o fenômeno reflexão. Aqui em cima, vemos esse fenômeno um pouco mais gráfico, né? Onde esse I é a luz sendo emitida pela lanterna, e esse R é a reflexão da luz, é a luz sendo refletida pelo espelho. E esse espelho está entre esse ponto A e esse ponto B aqui, certo? Esse P aqui é chamada de normal. Veremos mais à frente. Agora vamos falar sobre espelho plano. Espelhos planos são superfícies planas, polidas e sem curvatura, capazes de promover a reflexão regular da luz, quando os raios da luz são refletidos por espelhos planos. O ângulo dos raios refletidos é igual ao ângulo dos raios incidentes. Para entender isso, vamos observar essa imagem aqui. O raio incidente que é dito é a luz incidente que é lançada. Podemos distinguir a luz incidente da luz refletida através da seta indicando aqui. Podemos ver uma setinha aqui indicando que a luz está indo em direção ao espelho. Nesse caso, podemos dizer que essa luz é incidente, certo? E quando a luz está sendo refletida, ela está sendo lançada para fora do espelho, como mostra essa setinha aqui. A normal é essa reta aqui. A normal é essa reta aqui, que ela tem um ângulo de 90 graus com o espelho, certo? E essa reta normal, ela divide a luz incidente da luz refletida, o raio incidente do raio refletido, certo? Em espelhos planos, o ângulo da luz incidente com a normal é igual ao ângulo da luz refletida com a normal. A normal, lembrando, é essa reta que divide a luz incidente da luz refletida e ela está no ângulo de 90 graus com o espelho, certo? Então, a primeira lei da reflexão diz: o raio incidente RI, anormal, e o raio refletido, anormal, lembrando que é essa reta, e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. A luz incidente, a luz refletida e a normal, elas são reais e estão no mesmo plano. A segunda lei da reflexão diz: o ângulo da incidência é igual ao ângulo da reflexão, como eu havia dito aqui. O ângulo da incidência é igual ao ângulo da reflexão. O ângulo da incidência, esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo da reflexão. Aqui. Agora vamos falar sobre espelho côncavo. A forma do espelho côncavo é uma cavidade refletora esférica. Tem uma superfície que reflete a luz e outra oposta e opaca, que não permite a passagem da luz. Quando o feixe de luz incide paralelo ao eixo da simetria do espelho côncavo, ele é refletido para um ponto na frente do espelho, que é chamado de ponto focal. O espelho côncavo é do tipo convergente, pois converge a luz para um determinado ponto, no caso, o foco. Vamos entender o que foi dito aqui. Esse espelho côncavo aqui, que está representado por essa linha preta, podemos ver que ele
essa parte aqui onde está o risquinho para cá, é as costas, é a parte de trás do espelho, certo? Onde não é a luz. A luz será emitida aqui na frente. Aqui é o centro de curvatura, aqui é o foco e aqui é a vértice. A vértice é o meio, exatamente o meio do espelho. E nesse meio é traçada uma linha que se chama eixo de simetria, onde será encontrado o centro de curvatura e o foco. O foco, ele fica entre a vértice e o centro de curvatura. Ele é exatamente o meio entre a vértice e o centro de curvatura, certo? Podemos dizer que o centro de curvatura é 2 vezes o foco, ou o foco é o centro de curvatura dividido por 2. A distância entre a vértice e o centro de curvatura dividido por 2, ou a distância entre o foco e a vértice é 2 vezes 2 é igual ao centro de curvatura, certo? Como está representado aqui embaixo, nessa equaçãozinha aqui. O R a gente chama de a distância entre a vértice e o centro de curvatura, que é 2 vezes o foco, que é esse F, ou o foco é igual a distância entre a vértice e o centro de curvatura, dividido por 2. Continuando. A formação de imagem no espelho côncavo. Objeto real antes da curvatura. Quando o objeto que está sendo emitido para o espelho está antes do centro de curvatura, a imagem refletida dele vai aparecer invertida aqui embaixo e menor entre o centro de curvatura e o foco. Irá aparecer a imagem invertida menor entre o centro de curvatura e o foco, certo? Quando o objeto real no centro de curvatura, quando ele está exatamente no ponto do centro de curvatura, o objeto que está sendo emitido pelo espelho, que será refletido, a imagem refletida aparecerá invertida do mesmo tamanho e na mesma posição que o objeto, como podem ver nessa imagem. Objeto real entre o centro de curvatura e o foco. Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco para ser emitido por espelho, a imagem que aparecerá refletida será uma imagem maior do que o objeto, estará antes do centro de curvatura e invertida. É uma imagem real, como essas outras aqui também são, imagem real, invertida e maior, essa 3 aqui, que é o real entre o centro de curvatura e o foco. Essa daqui aparecerá do mesmo tamanho, o objeto e a imagem, e esse aparecerá o objeto maior e a imagem menor, invertida, real, certo? Continuando, quando o objeto está no ponto do foco, o objeto real no foco, a imagem será imprópria, ou seja, localizada no infinito. Ela não será aparente. Quando o objeto real é entre o foco e a vértice, quando o objeto real está entre o foco e a vértice, a imagem é virtual, atrás do espelho, direita e maior que o objeto, ou seja, ela aparecerá em cima, aparecerá direita, não será invertida, como nos outros casos que a gente viu, certo? E aparecerá atrás do espelho. Será que, quando aparece atrás do espelho, ou no espelho no caso, né? Ela é chamada de imagem virtual. Não é imagem real, é imagem virtual, certo? Espelho convexo. O espelho convexo é do tipo divergente, pois não converge a luz para um determinado ponto. Ele espalha os raios da luz. A formação de imagem nos espelhos convexos é simples, uma vez que há somente um caso, aquele que a imagem conjugada é virtual, direta e reduzida, como podemos observar. A luz é esses pontos vermelhos aqui, são essas linhas vermelhas aqui que aparecem desse lado do espelho, certo?
Aqui, onde tem essa sombra, é atrás do espelho. A luz será emitida, ela bate no espelho e ela é espalhada. Ela não vai para um foco, que nem no espelho côncavo. Mas a imagem dela será produzida no espelho, né? É menor do que o objeto, será menor do que o objeto, a imagem, e será virtual. E aqui esse foco que aparece aqui é um foco virtual, certo? Equações para o espelho esférico. Equação de Gauss. Equação dos pontos conjugados. Aqui, antes de falar dessa equação, vamos observar essa imagem aqui, que dá para entender melhor o que é o espelho côncavo e o que é o espelho convexo. Como eu disse antes, esses tracinhos aqui indicam onde é atrás do espelho. Podemos ver que atrás do espelho é aqui, nesse espelho côncavo, certo? Essas setinhas indicam a luz sendo emitida, e essas setinhas aqui indicam a luz sendo refletida, setinhas voltando. Podemos observar que o espelho côncavo, essa imagem aqui, há várias luzes sendo emitidas em direção ao espelho. E essas luzes, quando refletidas, elas vão em direção ao foco central aqui, certo? Elas vão em direção, elas focam, elas ficam aqui. Já no espelho convexo, podemos ver que aqui é as costas do espelho, né? É atrás do espelho, ou o próprio espelho, né? As luzes estão sendo emitidas aqui e refletidas aqui. Podemos observar a diferença entre o espelho côncavo e o espelho convexo. No convexo, as luzes não vão em direção ao foco, elas são espalhadas, elas vão em outra direção, elas não vão em direção ao foco, certo? E, entretanto, a imagem a imagem aparece no foco aqui. No foco aqui é o foco virtual, certo? E ela é menor do que a luz que está sendo emitida. Agora vamos para a equação. Equação de Gauss. Equações dos pontos conjugados. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O P é igual à posição do objeto, do objeto que está sendo emitido para o espelho. O P' é a imagem conjugada, é a imagem que aparece, e o F é o espaço de vértice até o foco. Quando a imagem conjugada, quando o P' for uma imagem virtual, que aparece no espelho, ou atrás do espelho, né? No caso. Esse P deverá ser negativo. Aqui deverá ser negativo, certo? Equação do aumento linear transversal. Esse aumento linear transversal diz respeito ao tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto, da imagem que aparecerá em relação ao objeto que foi emitida a luz, certo? O A, que é o tamanho da imagem, igual a I dividido por Rho, ou seja, o A é igual a o P' dividido por P, ou A igual a F dividido por F menos P. Agora vamos falar um pouco sobre fibra ótica. Outras aplicações importantes da reflexão total é a fibra ótica. Essas fibras são feitas de vidro ou plástico e as paredes são muito lisas. Quando a luz penetra em uma fibra ótica, ela é refletida várias vezes na parede lateral, de modo que pode ser transmitida por uma longa distância. Portanto, a fibra ótica é um condutor de luz. A tecnologia é amplamente utilizada na medicina e telecomunicação. Vamos entender o processo aqui olhando essa imagem. Quando a luz é emitida numa fibra ótica, essa fibra aqui ela é feita de vidro ou plástico com as paredes lisas e refletoras, certo? E aí a luz é emitida, bate na parede e reflete. Só que todos os cantos aqui
Tem a parede lisa de plástico ou vidro, certo? E aí a luz bate e reflete e vai fazendo esse mesmo processo até o final dessa fibra. E desse modo, as fibras ópticas elas podem ser transportadas para longa distância. Desse modo, a luz pode ser transportada em longa distância. Por isso que é muito usada em tecnologia da medicina e telecomunicação, certo? Aqui eu coloquei algumas referências que vocês podem estudar, dar uma olhada. São sites de fácil acesso, como o Brasil Escola, o ProEnem, Mundo Educação, Prepara Enem, entre outros, né? Que o UOL Educação. E tem o FET Colorado, que é um simulador de desvio de luz, de refração, reflexão, enfim. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei o horário que vocês estão vendo, né, essa aula. Meu nome é Lisandra, né, sou do segundo semestre de licenciatura em Física, e hoje eu vou estar aí dando uma continuação ao que vocês já viram aí, um pouquinho para trás, que é a refração, uma continuação aí desse tema aí que a gente está discutindo, ok? Primeiramente, a gente precisa saber o que é refração. Refração, então, eu trouxe uma descrição, um significado encontrado, né? Basicamente através de uma pesquisa, né? Que diz assim: a refração é um fenômeno da óptica no qual acontece uma modificação da velocidade da luz à medida em que ocorre uma mudança do meio de propagação da mesma. Então, aí, levando em consideração essa fotinha aí que vocês estão vendo, a gente vê que aí em cima a gente tem um ambiente, né? Um ambiente aí que a gente tá vendo, né? Provavelmente é o ar, né? Já que aí embaixo é a água. Então, a gente aí tem um marzinho e a gente vê que esse raio, ele não termina reto, né? Ele faz uma curva para baixo. Então, ele não continua essa linha reta, mas ela tem uma descida. E essa descida, ela forma um ângulo, esse ângulo 2 aí. E como você pode ver, ele separa em dois ambientes, ok? O meio 1, que é esse meio aí de cima, que o raio, ele se chama raio incidente, que ele vai gerar esse ângulo 1, né? Esse ângulo θ 1. E daí, nesse meio 2, ele vai gerar um outro ângulo, né? Já que a descida dele é diferente, né? E ele vai gerar esse ângulo 2, né? Que esse é o ângulo do meio 2. E o nome desse raio, então, é o raio refratado, porque ele não continua esse raio do incidente, ok? Para a gente entender, a gente vai ver aí, então, duas leis da refração. A primeira lei é a lei da refração, né? E o segundo é a lei da refração de Snell-Descartes, ok? Primeiramente, então, a gente vai ver essa expressão, e eu escrevi até assim. Ela pode ser expressa matematicamente da seguinte fórmula. Ela quem, Lisandra? A refração. Ela pode ser expressa matematicamente da seguinte forma. N1, o índice de refração do meio 1, né? Lembrando lá da nossa fotinha, o meio 1. O I é aquele ângulo de incidência. O que é esse ângulo de incidência? Lembra do nosso raio? O nome do nosso raio é raio incidente. Então, aí, o ângulo I é o ângulo de incidência, é o ângulo que vai gerar aí nesse meio 1. E daí o N2 é o índice de refração do meio 2, que é aquela do ambiente 2, né? Do meio 2. E o R, então, o ângulo de refração, que é, voltando lá, né? Vamos voltar lá naquela imagenzinha para a gente ver. Aí, ó. Então, na nossa fórmula, ela diz assim, N1, então, é o índice de refração do meio 1,
O I é o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo que vai ser gerado aí por esse raio. O N2 é o índice de refração do meio 2, né? E o ângulo de refração, que é o ângulo aí gerado por esse raio, ok? Continuando aí, o índice de refração. O que é esse índice, né, Lisandra? Então, eu vou falar aí para vocês uma definição que a gente encontra aí, que diz assim: é uma grandeza adimensional que tem como objetivo medir a redução da velocidade da luz quando é transmitida através de algum meio óptico transparente. Então, mais claramente, o índice de refração do meio tem relação com a densidade dele. Então, quanto maior a densidade daquele meio, maior o índice de refração, ok? Então, aí, nesse índice de refração, ele vai ter dois tipos de índices, que é o absoluto e o relativo. A fórmula primeira que a gente vai ver é a fórmula do índice de refração absoluta, que tem com ela o N, que é o índice de refração no meio. Lembra lá do nosso meio, que a gente tem que definir qual que será o nosso meio. Definindo isso, a gente vai, então, ver qual que é a refração absoluta daquele meio. O N, então, quer dizer índice de refração no meio. O C, então, a velocidade da luz no vácuo. E aí eu até trouxe aí a velocidade da luz no vácuo para vocês já deixarem aí anotado para vocês, tá bom? E o V é a velocidade da luz no meio, ok? Então, esse é a nossa primeira fórmula, né? Que é a fórmula do índice de refração absoluta, que vocês já devem ter visto em algum momento, ok? Voltando lá no índice de refração, queria ali voltar realmente e fazer com que vocês entendam basicamente essa parte que é bastante importante, né? Ele diz que é uma grandeza adimensional, que tem como objetivo medir a redução da velocidade da luz quando é transmitida através de algum meio de luz óptico transparente. E daí a gente viu que tem dois índices de refração, que é o absoluto e o relativo. E a gente viu, então, a fórmula do índice de refração absoluto, que é esse N igual a C dividido por V. N de índice de refração no meio, V é o C de velocidade da luz no vácuo e o V de velocidade da luz no meio, ok? Aí, continuando, dando início, agora a gente vai ver o relativo, ok? Para a gente terminar essa aulinha. O índice de refração relativo, então, ele tem o N1,2, né? Que é o índice de refração no meio 1 em relação ao meio 2. Quando a gente fala relação, a gente está falando do quê? Divisão, ok? Então, N1 dividido por N2 e o V1 e V2 é a velocidade da luz nos meios 1 e 2. E o C é o quê? Velocidade da luz no vácuo. Então, aí, índice de refração relativo. Então, ele vai relativizar. Então, ele vai aí, vai ver a relação, vai dividir, então, esses índices e a velocidade da luz nos meios, ok? Então, voltando aí, vamos fazer uma revisão bem breve sobre esse tema de refração, que é bem facinho. Primeiramente, o que é refração? A gente viu aí que a refração é um fenômeno óptico, que acontece, então, a modificação da luz à medida que ocorre a mudança do meio, ou seja, do ambiente, ok? A gente viu, então, aquele exemplo ali do raio descendo em direção à água e ele toma outra direção, ele forma um outro ângulo diferente do que o raio inicial ali daria, ok? A gente vai ter dois meios que vão ter ali um ângulo. A gente vai ver ali também que cada um vai ter um índice de refração diferente e que eles vão ser comparados, ok? A gente também pode encontrar esse tipo de refração aí naquele exemplo da água. A gente dá de um copo d'água com um lápis, né? Que ele vai
vai parecer que estão separados. A gente tem o exemplo também dos peixinhos, né? De como é ir pescar um peixe. Então, se vocês procurarem refração, imagens, vocês vão ver esses tipos de imagem. A gente viu, então, as leis da refração, a primeira, a lei da refração mesmo, e a lei da refração de Chernow-Descartes. A gente viu, então, a primeira expressão, né, da refração, como ela pode ser expressa matematicamente, ou seja, através de fórmulas, que a gente viu aí que N1 é o índice de refração do ambiente 1, o I é aquele ângulo de incidência que forma aquele raio, né, aquele raio incidente, o ângulo que ele forma, o N2, o índice de refração do meio 2, e o R, então, o ângulo que é formado aí deste raio, como é que é o nome? Vamos ver aqui, raio refratado, ok? Então, a gente viu aí, dando início ao índice de refração. O que é esse índice de refração, né? Que a gente viu que o índice de refração do meio tem em relação à densidade dele. Então, quanto maior a densidade daquele meio, maior o índice de refração. Isso é o que a gente aprendeu aí sobre o índice de refração. E também que ele é uma grandeza adimensional. E que existem dois, o índice de refração absoluto e o relativo. A gente viu aí, então, a fórmula do índice de refração absoluta, que é o N igual a C dividido por V, né? E a gente viu também o índice de refração relativo, ok? Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Bons estudos, é um tema muito fácil, um tema muito gostoso de se aprender. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e bons estudos.